Igreja Resgatando a Essência é o nosso tema de 2015. E em cada mês nós tivemos um subtema. Em janeiro, a Igreja em Ação. E agora, em setembro, Plenitude do Espírito. E falando e meditando sobre plenitude do Espírito, nesta manhã eu quero falar algo ao seu coração. Eu quero que você se libere para ouvir Deus e deixar Deus falar com você. Espero que você esteja aqui, totalmente aqui, nesta manhã, acessível a Deus, totalmente acessível a Deus. Que de corpo, alma e espírito você esteja aqui para ouvir a palavra de Deus, receber da palavra de Deus e ser ministrado pela palavra de Deus, para falar sobre plenitude do Espírito. Precisamos pensar e quem sabe partir de um ponto crucial para nós. O que é Deus? O que é Deus? Porque se nós não soubermos o que é Deus, nós vamos estar aqui como meramente pessoas que cumprem um dever religioso, meramente cumprindo um papel por desencargo de consciência. Mas assim não pode ser. Nós precisamos estar aqui por termos plena consciência de que estamos servindo a Deus. Servindo a Deus. Porém, como servir a Deus? Eu só posso servir a Deus se eu souber quem é Deus. Se você perguntar para o budista quem é Deus, eles vão dizer que Buda é Deus. E se perguntarem como então servir a Buda, eles vão te apresentar a forma de servir Buda. Se você for na Índia, em algumas regiões do Oriente, e perguntar quem é Deus, eles vão dizer que Shiva é Deus. Eles vão te apresentar como servir a Shiva. Se você chegar em algum outro lugar do Oriente, vão dizer que Kali é Deus. E vão te apresentar como servir a Kali. E assim por diante. Mas quando se alguém perguntar o que você é, eu quero ser bem objetivo na manhã. Talvez você não gostar, me perdoe, tá? Mas eu quero ser bem objetivo essa manhã. Se alguém perguntar o que você é, se eu sou um cristão, então você vai se identificar com aquele menino que nasceu de Maria, que viveu 30 anos no ostracismo. Apenas aos 12 ele aparece no templo. Aos 30 ele chega ao encontro de João Batista no Rio Jordão, e ali ele é batizado, e ao sair dali ele sai cheio do Espírito Santo. Ele sai para realizar milagres, sinais, prodígios e maravilha, e começar a anunciar o Evangelho do Reino dos Céus, ou o Evangelho do Reino de Deus. Ele começa a anunciar uma mensagem de arrependimento, de conversão. Se você é cristão, então nós vamos te apresentar Cristo e como servir a Cristo. Porém, nós temos Cristo como nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Então, se nós dizemos assim, você é cristão? Sim. Quem é seu Deus?
Jesus Cristo é o meu Deus. Para o budista, qual é o Deus deles? É Buda. Para os hindus, é Shiva. Para Maomé, ou os maometanos, o Deus deles é Alá. E o profeta Maomé. Para nós, Jesus Cristo é Deus. E quando eu digo, eu sou cristão, então eu tenho Jesus Cristo como Deus, Senhor, sobre a minha vida. Eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu vivo para Cristo, eu tenho fé em Cristo, eu adoro a Cristo, e eu anuncio que Cristo é o caminho para a minha vida. Amém. Cristo é a verdade para a minha vida. Amém. E Cristo é o caminho. Ele é a vida, Ele é a verdade e Ele é o caminho para mim. E Ele é toda a minha esperança. Quando Jesus encontra a mulher no poço em Sicar, a chamada mulher samaritana, em João capítulo 4, eu queria que você então abrisse a Bíblia e nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus para nós meditar nesta manhã. Então, começando pela a mulher samaritana, quando ela encontra Jesus, e nós meditamos durante o período da semana de oração sobre esse texto, começando com o versículo 4, ou melhor, capítulo 4, versículo 7, tá? De João 3, 7, 4, 7. Veio uma mulher samaritana tirar água, disse Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeus pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde pois tens a água viva? Aonde pois tens a água viva? Meu irmão, Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a vida. Quando aquela mulher encontra Jesus, e Jesus pede, mulher, dai-me de beber. E havia uma barreira entre ela e Jesus, entre Jesus e ela, por algumas questões terrenas, humanas, por situações que nós também temos entre nós, muitas das vezes. Primeiro, ela era samaritana, e samaritano e judeus não combinam, não se dão, há um certo conflito entre eles. Segundo, nunca um homem conversaria com a mulher em lugares ermos, em lugares onde pudesse levantar suspeita, porque eram passivos de serem mortos e apedrejados por estarem praticando algum tipo de pecado ou imoralidade. Então, em tais circunstâncias, não havia comunhão, comunicação, não havia entre eles aproximação, mas Jesus sempre espera encontrar algo em mim, algo em você. Jesus sempre espera que nós possamos oferecer, dar e compartilhar algo com Ele. Esse é um grande problema, que nós sempre achamos que nós não temos o que dar, oferecer a Deus, nem a Jesus.
e nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada. Essa é uma grande mentira do diabo. Nós somos criados para adorar, servir, glorificar a Deus. Há poucos minutos atrás nós levantamos nossos dízimos, as ofertas. Nós podemos dar a Deus o nosso dízimo e a nossa oferta, e Ele o recebe. Aquela mulher agora achava que ela não tinha como dar algo a Jesus. Havia circunstância impeditiva em oferecer a Jesus ou em receber Jesus. Aí Jesus disse: mulher, você está como que obscurecida, você está como que em trevas, você está como que alheia. No versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Você está me negando, você está pondo obstáculo, você está impedindo de me dar um copo de água para eu saciar a minha sede. Se você conheceras o dom de Deus, e se você soubesse quem é que está te pedindo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmãos, quantas vezes nós não temos discernimento de que nós fazemos para Deus? Você não está aqui esta manhã para o pastor Justino, você não está aqui esta manhã para a igreja de Cristo. Não, você está aqui para Deus, por meio de Deus é que você está aqui. Quando nós conhecemos o dom de Deus, nós temos prazer em oferecer a Deus, em adorar, cultuar a Deus, e estar aqui é para Deus. E eu necessito de Deus, e estar aqui é para Deus. E ele diz: ah, mulher, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede? Quem é que te pede? Quantas vezes nós achamos que Deus é muito duro, e o que Ele nos pede, nós não podemos fazer. E aí nós começamos por obstáculo. Por que não podemos fazer? Aí eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu sou muito compromissado com o meu trabalho, com a minha empresa, com meus negócios. Eu não tenho tempo para dar a Deus. Eu não tenho carro, eu não tenho como ir, eu não tenho como chegar lá, é longe. E nós colocamos vários obstáculos para não dar a Deus o nosso tempo. Ah, eu sou casado, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho profissão, eu tenho isso, eu tenho, não tenho tempo. Então você tem tudo, menos tempo para dar a Deus. Por que não damos dízimos de oferta? Eu ganho pouco, meu salário é pequeno, é salário mínimo. Ou é apenas para pagar aluguel, condomínio e me manter. Mal dou conta de manter meu carro, ou manter minha casa. E assim nós começamos, não dá para dar. Nós sempre, para dar a Deus, nós sempre temos desculpa, justificativa, para não dar a Deus. Os motivos nossos, humanos, pessoais, para não dar a Deus. Esta mulher também tinha seus motivos para não dar. Mas quando Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria, e Ele te daria da água viva. Aqui tem uma questão interessante para nós. Quem pede recebe, quem busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. A mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. Isaías 59. A mão de Deus, o braço de Deus não está encolhido, nem os ouvidos de Deus agravados,
para que não possa te ouvir. A mão de Deus está sempre estendida, o ouvido de Deus sempre aberto, seja em que circunstância for. Quando clamares por Ele, Ele te ouvirá. Seja em que circunstância for, você gritar por socorro, a mão dele, o braço dele te alcançará. A mulher, não conhecendo Jesus, perguntou: você não tem como tirar? O poço é fundo, onde tens água viva? Onde tens água viva? Jesus é a água viva. Passa umas páginas da sua Bíblia e vai para João 7. Algumas páginas. João 7, 37, capítulo 7, versículo 37. Jesus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquela mulher disse: o poço é fundo, o senhor não tem um balde, o senhor não tem uma corda, o senhor não tem um vaso, como tirar água? Irmãos, Jesus não tem como tirar. Jesus é a água viva, Jesus é a água da vida, Ele é. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê nele, como está escrito na Bíblia, como está na Escritura, quem crê nele, do seu interior, da sua alma, do seu coração, fluirão, está no plural, rios de água viva. Mas, versículo 39, isso ele diz com respeito ao Espírito, que havia de receber o que nele cresce, pois o Espírito naquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, esta água viva está ligado ao Espírito de Deus, o manancial, que é o Espírito de Deus em nós. Eu comecei a minha palavra com você dizendo: quem é Deus? Quem é Deus? Eu disse que para os budistas Buda é Deus, para os hindus Shiva é Deus, para o Islã, os de Maomé, Alá é Deus. Mas, irmãos, para nós, eu disse, Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus, num dado momento, conversando com aquela mulher samaritana, ele disse a ela assim: mas vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque isso é isso que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Eu voltei em João 4, tá? 23, 24. Deus é espírito. Deus é espírito. Mas você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho dito isso aqui durante anos que nós estamos caminhando junto, que a definição do homem é clara, objetiva. Eu estou aqui à frente, você pode estar olhando para mim, você não está me vendo, você está vendo a casa onde o Justino mora. Essa figura que você está olhando aqui, vendo, não é o Justino. Essa é a casa onde o Justino mora.
Quando você chega dentro do espelho e te olha no espelho, você não está te vendo. Você está vendo a casa onde você mora. Você é espírito. Você mora no corpo, que é essa estrutura que você olha no espelho, porque eu estou vendo sentado aí, eu estou vendo a casa onde você mora, mas você está aí dentro, você mora aí dentro. Você é espírito. E você tem uma alma, onde estão nossos sentidos, nossas emoções. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E se nós não entendermos isto, nós vamos ser talvez bons religiosos, bons protestantes, vamos frequentar uma igreja, mas nós não vamos viver a vida cristã. E o nosso desafio e o chamado de Deus para nós é para que nós vivamos a vida cristã. E a vida cristã, ela é expressa no corpo, essa estrutura que você olha que é a minha casa, na alma, que é onde está os meus sentimentos, as minhas emoções, e naquilo que eu sou, que é espírito. Não dizer que meu espírito, não, eu sou espírito, habito nesta casa, eu tenho uma alma. Então quando Jesus fala para aquela mulher, mulher, Deus é espírito. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Está comigo. O Tiago deu a abertura do culto, lendo Romanos 8. Está comigo para Romanos 8. Livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Paulo escrevendo aos Romanos 8, eu vou ler a partir do versículo 4, mas é muito interessante você depois ler todo o capítulo 8 de Romanos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe qual é o grande problema seu, meu, nosso, da humanidade? É que o homem anda segundo a carne e não segundo o Espírito. Carne é esse corpo, essa casa onde você habita, que você olha no espelho e você vê, esta é sua casa. E alguns andam segundo o querer, o desejo desta casa, e alguns tem essa casa muito bem pintada por fora, viu? Essa casa tem um trabalho estético, arquitetônico, muito lindo, muito bonito. Me perdoem as mulheres, irmãs, tá? Mas elas vão para frente do espelho e se preparam e sai da coisa mais linda, né? Sai da coisa mais linda, bem cuidada com a maquiagem, né? Sai dali a coisa mais linda. A gente chega, quem sabe, nos condomínios de casas de alto padrão, que coisa linda, cada casa é uma casa, e você olha aquela casa, puxa vida, que casa, mas talvez vá conhecer o que passa, o que acontece dentro daquela casa. Vá conhecer como é o convívio, o relacionamento diário dentro daquela casa.
Assim somos nós, irmãos. Alguns andam segundo a carne, essa estrutura física, material, estrutural. Porém, existe aquele que anda segundo o Espírito. Então, o que anda segundo a carne, anda segundo os desejos, vontades, quereres, daquilo que é apenas e tão só humano, aparente. Mas se você for conhecer internamente, é terrível, é horrível. Talvez, como disse Jesus aos fariseus e publicanos, por dentro cheira mal, mas por fora é túmulo caiado, bem pintado. Se fosse hoje eu seria caiado, seria de granito, granito Carrara, granitos caros. Você chega nesses túmulos, nos cemitérios importantes aí de pessoas ricas, você vê aquela coisa monstruosa lá de granito, mas lá dentro o que tem? Defunto, morte, mau cheiro e podridão. Assim é quem anda segundo a carne. Mas, irmãos, quem anda segundo o Espírito exala o bom perfume de Cristo. Amém. Quem anda segundo o Espírito exala o bom perfume de Cristo. Paulo continua no versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Este é o problema que nós encontramos no mundo hoje. As pessoas só cogitam das coisas da carne. As pessoas hoje vivem do prazer. Existe uma expressão muito conhecida no passado e que hoje não é muito usada, dos edomitas, os de Edom. Os edomitas são aqueles que vivem para satisfazer o desejo da carne, o prazer da carne, o viver o hoje, o agora, o momento. Ele não se importa com nada e com ninguém. Ele vive para si e só para si. Assim, nós temos a figura de Roma no Império, do tempo de Nero, o César Nero, que era o homem mais profano da história de Roma. Segundo a história, era um bacanal e servia ao deus Baco. Servia, adorava e cultuava o deus Baco, o deus do vinho, do prazer, da realização momentânea, da satisfação daquele dia, daquela semana, daquele mês, e o resto não interessa. E diz que aquele homem, Nero, que vivia nos seus bacanais, era mulher de todo homem em Roma, e era homem de toda mulher em Roma. Ele não tinha definição do que ele era. Era homem de toda mulher e mulher de todo homem. Isto era Nero, o edomita, mesmo vivendo em Roma. Chegou ao absurdo de abrir o ventre da mãe dele para ver aonde ele foi gerado. Abriu o ventre da mãe para ver aonde ele foi gerado. Você sabia que daí surge a palavra cesariana? Quando o parto é feito por uma cirurgia para tirar o neném da barriga da mãe? A cirurgia cesariana veio de César Nero, que abriu a mãe dele para ver o lugar aonde ele foi gerado.
de tal absurdo que esse homem vivia, praticava, porque ele andava segundo a carne, cogitado das coisas da carne e não das coisas do Espírito. Mas no versículo 5 continua dizendo: mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmãos, existem dois tipos de homem: o homem carnal e o homem espiritual. O homem que se inclina para as coisas da carne e o homem que se inclina para as coisas do Espírito. Jesus foi contundente, bastante contundente. Sabe o que Jesus falou comigo, com você, falou conosco? Justino, é melhor que você entre no céu cego do que ter os dois olhos e queimar no fogo do inferno. Justino, melhor que você entre no céu sem uma perna do que tendo as duas e ir para o fogo do inferno. Justino, é melhor que você entre sem um braço do que tendo os dois e queimar no fogo do inferno. Justino, é melhor que você entre sem um ouvido do que tendo os dois e queimar no fogo do inferno. Aquele que tem prazer e se inclina para as coisas do Espírito, ele tem prazer em abrir mão, em renunciar algo para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Ele abre mão de uma perna se for preciso, mas não abre mão da vida eterna. Ele abre mão de uma perna, de um braço, mas ele não abre mão da vida eterna. Ele abre mão de um olho, mas ele não abre mão da vida eterna. Ele abre mão de um ouvido, mas ele não abre mão da vida eterna. Ele aceita até ser prejudicado em áreas do corpo carnal, físico dele e da existência terrena dele, mas ele não abre mão do que é eterno, do que é espiritual e do que é celestial. No versículo 6 de Romanos 8, Paulo diz: porque o pendor da carne dá para a morte. O pendor da carne dá para a morte. Irmãos, o que é morte? Morte é onde nós morrermos? Sim. Mas morte é a separação entre o espírito e a carne, essa estrutura física. Essa semana, segunda-feira passada, nós sepultamos o irmão Nico, com 84 anos, da família Aldeiro, avô da Jaqueline, do Carlos, sogra da Beth. Ele faleceu segunda-feira passada e nós sepultamos ele. O espírito saiu dele. E o corpo sem espírito é morto. E aí sabe o que a gente tem que fazer? Cavar um buraco, ou pagar para uma estrutura social que tem um lugar chamado cemitério. A gente paga para eles e a gente então sepulta lá os nossos entes queridos, porque morreu. Mas o que é isso, morrer? Morrer é que o espírito, a essência, saiu de nós. Morte é separação. O espírito separou da carne, a carne separou do espírito. E Paulo diz que o pendor da carne dá para a morte. Quem vive como os de Edom, quem vive como César, Nero, quem vive para si, para a carne, para o desejo, está morto. Está morto. O que significa estar morto? Não tem Deus, ou não tem Jesus. Ele vive para ele mesmo. Ele vive para a realização enquanto aqui. Ele não tem nenhuma visão pós-morte, nenhum discernimento daquilo que transcende para a eternidade. Ele não tem nenhum entendimento de que em Cristo a vida. Então o pendor da carne dá para a morte. O que significa a palavra pendor? O que é um pendor? É fruto, é recompensa,
daquilo que você tem em troca. Se você vive para a sua carne, a recompensa que você tem é a morte, viu? E não é só física, não. Você não trabalha? Ou tem alguma atividade no dia a dia? E no fim do mês você tem um depósito na sua conta, ou um cheque que você recebe, aquilo é o seu pendor. Para quem vive para a carne, o pendor, a recompensa, é a morte. Mas o pendor do Espírito, a recompensa do Espírito, é paz e vida. Vida e paz. Por isso a Bíblia diz que quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Porque a recompensa, o pendor de quem vive pelo Espírito é vida. Amém. É vida. É vida. E vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A recompensa de quem vive para o Espírito é vida e paz. Eu quero concluir Paulo tem uma visão maravilhosa de Deus. No versículo 13, Paulo diz: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Se você vive para a carne, caminhais para a morte. Não a morte física, a morte espiritual. Mas se pelo Espírito mortificado o efeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há uma rejeição muito grande quando a gente fala sobre se converter e tornar filho de Deus. E aqueles que não se convertem, que nós vamos, olha, para ser filho de Deus tem que se converter. E as pessoas têm muita dificuldade quanto a isso. Mas todos nós somos criados por Deus, e como tais somos criaturas de Deus, trazidos à existência por Deus, criados à imagem e semelhança dele, mas tornamos apenas criaturas de Deus. Mas quando nos tornamos homens e mulheres guiados pelo Espírito de Deus, então somos filhos de Deus. Deixei um dia de ser apenas criatura para ter em mim, ser guiado pelo Espírito, e sendo guiado pelo Espírito, sou filho de Deus. E nada é melhor do que sermos filhos de Deus. E no versículo 15: porque não recebeste o Espírito da escravidão para ver outra vez atemorizados, recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Irmãos, o que é adoção? Nós conhecemos bem o que é adoção. Não significa que quem é adotado não tem família. Não, quem tem adotado, muitos têm família. Mas aquela família não é a melhor família para criá-lo, para educá-lo, para encaminhá-lo. Aquela família não o dignifica, aquela família não o honra, aquela família não o projeta. Então se busca uma família para adotar. Ser crente
ser cristão, não é que eu não tinha uma família, eu tinha uma família, mas aquela família não me dignificava, aquela família não me assistia, aquela família não correspondia aos meus anseios. Então eu decidi ser adotado por uma outra família, cujo pai é Deus. Eu saí de uma família natural, eu saí de uma família até religiosa, até com bons valores, tá? Eu saí de uma família de pessoas até bonitas, simpáticas, mas eu decidi que eu não queria fazer parte mais daquela família, e eu procurei Deus para ser meu pai e ser adotado por meu Pai, o Deus eterno, em Cristo Jesus. E isto é ser cristão. Eu saí de uma família carnal, natural, para ser adotada e fazer parte de uma família espiritual, cujo Pai é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas não significa que aquela família onde eu nasci, fui criado, não tenha a religião, não tenha os bons princípios, mas significava que aquela família não atendia meus anseios, minhas necessidades, e eu decidi sair daquela família para fazer parte de uma outra família, cujo pai é Deus mesmo. E aí eu me tornei como que filho adotivo, nascendo de novo, como Deus fala. Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos então tinha que entender que ele estava nascer de novo, ir para outra família. E quando Paulo fala aqui, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção. Nós somos adotados por Deus como homens e mulheres, numa decisão de que nós queremos pertencer a Cristo, nós queremos ser de Cristo, nós queremos viver com Cristo e para Cristo, na família de Cristo, baseado no qual clamamos Abba Pai, ou seja, Pai, Paizinho, o Paizinho querido. Intimidade com Deus, liberdade com Deus, aproximação com Deus. Isto é, irmãos, vida cristã. Isto é plenitude do Espírito. E aí, para concluir, versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, a primeira palavra Espírito que está com E maiúsculo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, está em letra minúscula, o Espírito humano, o nosso Espírito. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Plenitude do Espírito não é um momento em que nós choramos, gritamos ou pulamos na presença de Deus de alegria, de gozo, e estamos envolvidos pelo Espírito. Plenitude do Espírito é mais do que isto. Plenitude do Espírito é uma decisão de alma, uma decisão de vida que eu tomo, que eu pertenço a Cristo, eu sou da família de Cristo, eu quero amar, servir e adorar a Cristo. Eu não quero viver mais para mim mesmo, eu quero viver para Cristo e dizer, como está escrito, o apóstolo Paulo diz isto, e nós devemos dizer a cada dia: já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Isto é plenitude do Espírito. Já não vive o Justino com seus anseios, sonhos,
desejos e querer. Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu desejo, anseio e quero, mas tenho prazer em ouvir a palavra de Deus e adequar a minha vida a esta palavra. Isto é plenitude do Espírito. Eu me libero de mim mesmo. Eu me libero dos meus desejos humanos. Eu me libero até da minha natureza pessoal, Justino. E me esforço para que o Espírito de Deus age, opere e manifeste na minha vida. Irmãos, nós como igreja temos a mesa do Senhor, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo posta a cada primeiro dia da semana, todo domingo. E ao vir à mesa para comer do pão, beber do cálice, eu estou dizendo, eu decidi viver a vida de Cristo, porque Cristo morreu e deu seu corpo partido pelos nossos pecados. Cristo derramou sobre a cruz o seu sangue, o verteu por mim, para que eu fosse identificado com Ele, até no próprio sangue derramado na cruz. Eu sou um com Ele, Ele é um comigo. Isso deve ser feito com temor e temor, em reverência e santidade. Vem à frente, pega seu pão, volta ao seu lugar, depois nós vamos comer.